Estamos no 30º domingo do tempo comum do ano A, Mateus 22, 34, 40, Evangelho. Mateus relata que depois que Jesus respondeu à pergunta insidiosa dos saduceus, os fariseus se reuniram para pô-lo à prova. E os saduceus então tentaram Jesus a respeito da fé na ressurreição, questão da jovem que casou com 7 irmãos. Mas Jesus respondeu eficazmente, fechando a boca deles. Os fariseus tentam ser mais astutos, então, que os saduceus, para pôr à prova Jesus. Um escriba, então, é que ele faz a pergunta. É a quarta tentativa nesse confronto com Jesus que fazem para pegar alguma palavra. Já começou os confrontos com os sumos sacerdotes que questionam a sua autoridade, depois os fariseus herodianos que perguntam sobre o imposto de César, os saduceus sobre a ressurreição, e agora, então, os fariseus, como escribas, entram no campo teológico para pôr à prova Jesus. Os fariseus consideram-se guias do povo, querem proteger o povo de uma má influência que poderia vir de Jesus. Os saduceus, eles eram os do grupo, fazia parte dos saduceus, os sacerdotes do templo, eram gente rica, acreditavam só no Pentateuco, não acreditavam nem em anjos e nem na ressurreição. Os fariseus, eles eram bem aceitos pelo povo por causa de sua proximidade com eles, de suas práticas de piedade com o povo. Pessoas de boa fé procuravam ser fiéis às suas tradições. Eles fecham-se em relação com Jesus, o que é natural, porque foram sempre ensinados e aprenderam desde sempre a permanecerem fiéis às tradições. As novidades, eles não podiam aceitar, porque não podiam fazê-los desviá-los da sã doutrina. E eles, na verdade, honestamente, procuram servir a Deus, embora alimentados por uma visão deturpada do irmão e de Deus. A pergunta do escriba, portanto, é sobre entolé megale, o mandamento grande. Armelini encontra uma explicação bem interessante, porque os fariseus fazem isso com os escribas para tentar Jesus, para pegá-lo numa prova, para ver se eles corregem alguma palavra, se ele cai em alguma falha, para poder depois condená-lo. Esperam que Jesus fale contra os mandamentos e esperam que ele valorize os mandamentos e que desvalorize ou descarte outros, né? E os profetas, sobre uma síntese que normalmente é colocada como pano de fundo para essa pergunta, buscar uma síntese dos mandamentos. Esta já estava dada por muitos profetas do Antigo Testamento, como, por exemplo, Miqueias 6:8, que resume toda a vida do judeu nesta frase: praticar o direito, amar a misericórdia, caminhar com humildade com o seu Deus. Então temos essa síntese. Eles não perguntam qual é o maior mandamento entre todos. Perguntam sobre poia entolé megale ento nomo, ou seja, o grande mandamento, a grande mitzvah. Eles tinham reunido já 613 mandamentos de Deus. Mas a pergunta tem a finalidade outra, não quer saber, nem reduzir, nem encontrar um fio condutor dos mandamentos. Querem pôr à prova Jesus. Eles perguntam qual é o mandamento grande. O mandamento grande, nós sabemos que Jesus o conhecia, todos os judeus o conhecem, aprendem desde a infância, e que o mandamento grande é aquele que o próprio Deus observou
Então, o mandamento grande seria o mandamento de não trabalhar no dia de sábado. Inclusive havia na legislação pena de morte para quem transgredisse esse mandamento. Então, questão fundamental para o fariseu é a questão da pureza e do sábado. Fazem essa pergunta. Armelini apresenta uma comparação que nos ajuda a compreender. Ele diz, se eu entrar na cidade numa velocidade alta e o guarda me parar e me pergunta qual é a velocidade permitida para andar dentro da cidade, eu vou dizer 40. E ele pode me dizer, e por que tu estavas andando a mais de o dobro desta velocidade? Essa é a armadilha que querem armar para Jesus, para pegá-lo. Né? Então, era a pergunta, Jesus diria, é o sábado, e por que tu não o observas? Seria a reação. Mas Jesus, ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse, amarás teu próximo como a ti mesmo. A resposta de Jesus foi direta, sem pestanejar, mas a novidade inesperada, nesse caso, é de Jesus acrescentar um segundo mandamento semelhante ao grande, ao primeiro, e acrescenta ainda depois, toda a lei e o profeta dependem desses dois mandamentos. Acrescentou, no pé de igualdade, o mandamento do amor ao próximo. Jesus não responde como eles esperavam, porque nenhum mandamento começa com o verbo amar. A maioria dos mandamentos vem em forma negativa, proibições, não matarás, não cometerás adultério. Nos livros antigos do Antigo Testamento, esse verbo, ahavá, amar, ele não era usado para Deus, porque ele expressa emoções, doçura, ternura, e nunca poderia, por isso, ser atribuído a Deus, que deve incutir medo, temor, obediência. E também porque o verbo ahavá poderia ter uma conotação erótica. Na literatura pagã, porém, esse verbo é usado abundantemente, basta ver os clássicos gregos, e constantemente as divindades, amor, guerra, roubos das pessoas amadas e assim por diante. O sentimento dominante, portanto, na relação com Deus, era o medo. Deus se deve obediência, não se fala com Ele, não se pode ver Deus e continuar vivo. E pouco a pouco os profetas foram introduzindo uma metáfora mais próxima da ternura para se referir a Deus, que é a metáfora do amor esponsal, o amor de ternura, porque todo o que ama quer fazer o possível para tornar feliz a pessoa amada. Isaías chega à ideia de estabelecer a metáfora da relação pai-filho, da mãe com o bebê, para indicar a relação de Deus com o seu povo. E ele pergunta, pode a mãe esquecer o seu nenê? Mesmo que a mãe esquecesse, Deus não esqueceria. Então vai mostrando esse amor infinito, misericordioso que Deus tem pelo seu povo. Aqui, então, Jesus não responde com um mandamento, mas a partir do Shema Israel. Buscou a resposta no credo de Israel. E no credo de Israel diz, né, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio 6,4, com todas as tuas forças. Mateus aqui mudou na sua versão, trocou com todas as suas forças por com todo o teu entendimento.
Marcos e Lucas mantêm a expressão com todas as tuas forças, conforme o original hebraico. Então, o que significa essa mudança? Significa que com todas as tuas forças, o que significa? Significa que tudo o que tu tens, todos os teus bens, tudo o que tu tens deve servir para construir o reino de Deus, construir um mundo melhor. Este é o desejo de Deus. Mas Mateus diz diferente. Ele coloca com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Porque o coração, para o semita, ele indica os sentimentos, as emoções. O coração é o centro de todas as decisões. Para nós é a cabeça, para o judeu é o coração. Deus deve ser aquele que escolhe, Deus deve ser aquele que orienta todas as tuas decisões, não só algumas, todas as tuas. Significa que você não pode estar dividido pelo coração rompido, corrompido, ruptus, mas composto ou com lugar para Deus, com lugar para os ídolos. Não podes ter dois corações, mas um só, um único, inteiro, só para Deus, com todo o teu coração. Com toda a tua alma, psiché, no grego, com toda a tua vida, ela significa que não deve haver na tua vida espaço para os ídolos. Toda a tua vida é dedicada a Deus. Tudo deve ser feito para agradar a Deus. E com todo o teu entendimento, role te dianoia su, toda a tua mente. Quem ama tem sempre desejo de conhecer mais a beleza da pessoa amada. É o conhecimento de Deus. Procurar o amor supõe conhecimento. Nesse caso, significa querer descobrir cada vez mais a beleza de Deus. E, portanto, com todo o teu entendimento, dianoia com a tua mente, por meio da tua mente. Então deve ser consciente, racional, razoável, ponderado, sensato. Por isso, sem conhecimento de Cristo, sem conhecimento do Evangelho, a adesão a Deus, a Cristo, é muito frágil e pobre. Pois diante de qualquer obstáculo ou contrariedade, a fé desapareceria. Por isso, também com todo o teu entendimento. Concluindo, poderíamos dizer que Jesus não escolheu os mandamentos, não escolheu mandamentos negativos, mas propôs um ideal grande, dinâmico, universal. E por isso não tirou a resposta aos escribas e fariseus do decálogo. Apresentou um ideal tão grande que nos deve levar à humildade, porque ninguém consegue realizar plenamente esse ideal. Estamos sempre a caminho. Quem pode dizer ter amado o próximo como a si mesmo? Nós temos os instintos que nos levam em outra direção. Terceiro, tudo isso porque amarás, porque por amor fomos criados e para amar. O grande mandamento se resume numa palavra, amarás. Verbo no futuro, ação que não termina, que dura sempre. Amar, portanto, não é um dever, mas até uma necessidade para viver. Amar significa sair de si mesmo, ir ao encontro do outro, ir ao encontro do totalmente outro. Amar a Deus, o outro radical per natura, porque Deus não é homem,
o espírito não é carne, e per persona, porque o outro, então, Deus, é objeto do amor, mas é sujeito do amor também. Per persona. Se alguém quer subtrair-se a esse fundamento da vida, acabará, como diz Paul Beauchamp, amando o contrário da vida. Quem quiser subtrair-se a esse fundamento da vida, acabará amando a morte. Quarto ponto, amor a Deus e ao próximo, os dois mandamentos no mesmo andar. E diz Jesus, deles dependem toda a lei e todos os profetas. Dependem, ficam sustentados, pendentes, ou pendurados, como que num gancho. Daí o verbo cremanime, pendurados, suspensos, dependem, se sustentam ali. Então, se alguém diz, como diz o São João na primeira carta, se alguém diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, é um mentiroso. Não esqueçamos, porém, que Jesus diz, como a ti mesmo, famoso versículo Levítico 19, 18, como a ti mesmo. De outro modo, tu não serias capaz de amar ninguém. Somente serás capaz, se não te amas a ti mesmo, de tornar a tua vida uma busca de coisas, tomar, possuir, violar, sem alegria e sem gratidão. Deus é amor, a energia fundamental do cosmos, e nós queremos participar dessa energia. Este é o primeiro, o maior mandamento. Amarás. Bom domingo a todos.